Boa tarde a todos os presentes, eu me chamo Vinícius, eu sou acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro FAG. Primeiramente eu gostaria de agradecer a minha banca aqui presente nessa tarde e também todos os convidados que assistem-nos de suas casas. O principal motivo desse nosso encontro hoje é a apresentação do meu trabalho de curso, que tem como tema Urbanismo Paramétrico e a sua aplicação no Brasil. O trabalho ele segue uma estrutura que inicia-se pela introdução, que diz o porquê do tema urbanismo paramétrico e se há ou não a aplicação desse tema no Brasil, nos casos brasileiros de urbanismo. Após a introdução, nós começamos a fundamentação teórica, onde nós falamos de grandes assuntos necessários para esse tema, que são eles morfologia urbana, desenho urbano, arquitetura paramétrica e, por fim, também urbanismo paramétrico, que é o tema central dessa pesquisa. Após isso, nós mostramos 3 estudos de caso provenientes do urbanismo paramétrico e como eles se mostram. Esses 3 estudos de caso serão analisados a partir de 3 pontos, que são eles: forma, finalidade e função. Após nós analisarmos esses estudos de caso, nós vamos conhecer os correlatos brasileiros, onde nós iremos ver se há ou não a aplicação desses 3 pontos do urbanismo paramétrico. A pesquisa, ela surge a partir da seguinte questão: as teorias sobre o urbanismo paramétrico foram aplicadas nos desenhos urbanos brasileiros? Se sim, de que forma? A pesquisa ela acontece inicialmente pelo marco teórico, que é uma frase da criadora do urbanismo paramétrico, Zaha Hadid, que diz o seguinte: o bom projeto urbano deve animar o solo. O que ela quer dizer com essa animação do solo, a gente consegue ver nessa imagem aqui, que é o quê? Formas mais fluidas no ambiente da cidade e trazendo uma diferenciação do que a gente é acostumado, que é um grid comum e ortogonal. Iniciando a fundamentação teórica, vários teóricos nos falam sobre o desenho urbano, a vitalidade urbana, que são temas muito importantes para esse trabalho. Sobre o desenho urbano, por exemplo, os autores Walterman e Wall, eles nos dizem a importância de se pensar em como as pessoas vivem nos sítios de implantação desses projetos, de como elas vão passar os seus dias. Pensar muito mais na convivência, além de só na beleza dos planos. Afinal de contas, esses lugares serão vivenciados no dia a dia. Também é muito importante, o Walterman destaca para a gente, que nós fazemos o uso da participação coletiva para a criação desses planos, que é algo que traz uma diferença e uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Também um outro conceito importante para esse trabalho é o conceito de vitalidade urbana. Esse conceito de vitalidade urbana, ele é destacado pelo Silva, principalmente na pesquisa, que diz o seguinte, que essa vitalidade urbana ela deve ser pensada de todas as formas possíveis, sejam elas físicas, que englobem locais públicos, prédios, parques. Por quê? Quando esses lugares são bem pensados, nós trazemos uma maior vitalidade aos lugares, o que é super importante dentro do urbanismo. Aí, após isso, após entendermos principalmente esses conceitos, nós entramos ao conceito-chave dessa pesquisa, que é o conceito de urbanismo paramétrico. Esse conceito do urbanismo paramétrico, ele começou inicialmente no escritório da Zaha Hadid Architects, onde eles começaram a brincar com esses novos softwares que têm capacidades muito diferentes das comuns. Esses softwares aceitam parâmetros. Esses parâmetros podem ser brincados dentro do projeto urbano. Então, a Hadid e o Patrick, que são sócios do Zaha Hadid Architects, eles começam a pensar o urbanismo de uma forma diferente, utilizando esses softwares mais avançados, trazendo essa nova forma de projetar, o que é bem diferente do que a gente é acostumado. Porém, o urbanismo paramétrico, o que ele traz de diferença para a gente? Principalmente um pensamento marqueteiro. Esse pensamento marqueteiro traz novos investimentos às cidades, porque você está tendo um grande investimento, trazendo novas coisas para esses lugares. Dentro do urbanismo paramétrico, nós podemos analisar os projetos dentro de 3 pontos chaves escolhidos dentro dessa apresentação. Esses pontos são os seguintes: a ferramenta, que é o uso de softwares para a criação desses desenhos urbanos, como eles podem ser citados o Citymetrics ou MaiaMel. A forma, que é o grid deformado de acordo com as informações inseridas no software.
Esse grid deformado ele é o quê? É uma diferenciação do que nós somos acostumados, que é o grid ortogonal. E por último, a finalidade. Cada projeto busca revitalizar, salvaguardar uma determinada região. Todo projeto urbanístico tem uma finalidade, sejam eles dentro do urbanismo paramétrico ou fora. Porém, o urbanismo paramétrico tem como premissa principal essa revitalização de ambientes degradados. Agora nós vamos falar sobre 3 correlatos sobre o urbanismo paramétrico. O primeiro deles é o One North Master Plan, qual a gente pode ver uma imagem dele aqui. Esse projeto ele foi feito para a cidade de Singapura, pelo escritório Zaha Hadid Architects, provenientes de um concurso também. E ele foi feito para se refazer uma área degradada da cidade de Singapura. Uma área industrial degradada. E nesse projeto nós podemos ver a utilização de uma ferramenta digital, que é o software MyAmel, uma forma diferente do padrão do grid, que voltando aqui nessa imagem a gente consegue ver essa modificação. E também a finalidade do projeto, que como disse, foi refazer uma área degradada. Um segundo correlato, nós temos o Kartal-Pendnick Master Plan, onde nós também podemos ver essa grande fluidez nos desenhos. Esse projeto também é de autoria do Zaha Hadid Architects. Ele foi feito para a cidade de Istambul, onde numa parte bem importante da cidade, que é num canal, onde a cidade de Istambul se ramifica para outros países da Europa. Então foi um lugar muito bom para essa implementação. A finalidade dele foi essa junção com os outros países e como ferramenta digital nós também temos a utilização do software MyAmel. O próximo e último correlato é o Thames Getaway Master Plan, que a gente consegue ver uma imagem dele aqui. Principalmente, nessa imagem a gente consegue ver como o urbanismo paramétrico trabalha com positivos e negativos, qual em alguns momentos o grid se torna muito alto e outros ele se torna muito baixo, por causa dessa fluidez que vai acontecendo dentro de como nós alimentamos os softwares. Porém, esse projeto ele foi feito de uma forma totalmente experimental. Ele não foi executado porque ele queria mostrar a forma com a qual o urbanismo paramétrico é forte e consegue mudar a vitalidade, principalmente dessas cidades. Ele foi feito para uma área degradada do rio Tamisa e para ser apresentado num concurso. Nesse também nós temos a utilização de ferramenta, o software MyAmel. Ele tem um grid deformado, mas essa deformação acontece principalmente nos edifícios e como finalidade ele tem essa de mostrar a capacidade do urbanismo paramétrico. Mostrado então esses 3 pontos, esses 3 temas, nós vamos ver projetos correlatos brasileiros, estudos de caso, provenientes de concursos públicos que aconteceram entre os anos 2000 e 2020, já realizados. E vamos ver dentro desses projetos, há ou não há a utilização desses 3 pontos do urbanismo paramétrico, que são ferramenta, forma e função. Esses aqui são os projetos, os estudos de caso brasileiros. São eles: o Concurso Público Nacional do Estudo Preliminar para a Requalificação do Espaço Público do Eixo Monumental de Maringá, na cidade de Maringá, no Paraná. Outro, o Concurso Nacional Ensaios Urbanos Desenhados para o Zoneamento de São Paulo, em São Paulo, no estado de São Paulo. Também o Concurso Internacional Master Plan da Orla do Lago Paranoá, no Distrito Federal. O Concurso Público Nacional Operação Urbana Consorciada Água Branca, também para a cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E, por último, o Concurso Público Internacional para a Seleção do Melhor Master Plan para o Parque Olímpico Rio 2016, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Esse é o último projeto. Dentro dessa tabela, nós vemos esses projetos elencados dentro dos 3 pontos do urbanismo paramétrico: ferramenta digital, forma de grid e finalidade. Podemos notar que todos esses projetos não fazem a utilização de ferramentas digitais ou fazem uma grande modificação no seu grid. Eles continuam com o grid original e fazem a utilização de teorias urbanísticas, o que não é errado, só não é o que o urbanismo paramétrico leva como premissa, que é trazer parâmetros dentro de softwares que os modifiquem, trazendo o melhor desenho urbano possível. Na análise sobre isso, nós vemos que então, nós confirmamos a hipótese inicial de que não há
o uso do urbanismo paramétrico no Brasil. Aqui a gente consegue ver nessa imagem essa fluidez do urbanismo paramétrico, né, como a gente viu lá nos outros planos. E nós notamos que no Brasil não há essa utilização. Isso não é algo negativo, não desmerece os projetos urbanos brasileiros, mas sim nos mostra que talvez nós estivemos um pouco atrasados dentro do que nos traz de novidade para esses concursos. Porque mesmo os projetos vencedores não trazendo esse tipo de pensamento, de utilização, nós também não os temos nos concursos, ninguém as trouxe para esses concursos. Então, sobre a pergunta inicial. As teorias sobre urbanismo paramétrico foram aplicadas nos desenhos urbanos brasileiros? De que forma? Então, após analisarmos os casos brasileiros e conhecermos esses pontos do urbanismo paramétrico, nós chegamos à conclusão de que a hipótese inicial foi confirmada. Não há a utilização do urbanismo paramétrico nos desenhos brasileiros. O que é uma pena, pois esses desenhos trazem um grande senso de marketing ao país, o que nos traz grandes investimentos exteriores. Por exemplo, o caso do Rio de Janeiro 2016 trouxe vários investimentos, porém esses investimentos vieram pelas Olimpíadas. E com o uso do urbanismo paramétrico, isso não tem um tema fixo, e sim um urbanismo mais bem pensado, o que seria ótimo para o nosso país e trariam muitos bons investimentos para nós. Então, finalizamos aqui dizendo que não há mesmo, infelizmente, o uso do urbanismo paramétrico no Brasil. E eu vou mostrar para vocês um vídeo de como acontece o urbanismo paramétrico e como essa fluidez é ótima e nos traz grandes novos conceitos para a arquitetura e para o urbanismo. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos pelo tempo e muito obrigado.